Por dentro da notícia. Proteger o encantamento da infância é o tema da Semana do Brincar 2025. Aqui em Itatiba, várias ações até sexta-feira, dia 30 de maio deste ano da graça de 2025. E, nesta segunda-feira, aqui no Centro de Atenção à Criança, o início dessas ações. Maria Cristina Alves de Siqueira, satisfação, gostaria que você falasse de todas essas ações iniciadas hoje. Sim. Então, hoje, abertura aqui no CAC, com a apresentação das crianças da CEMEI, também tem musicoterapia, e o dia todo a gente vai ter troca de brinquedos, pipoca, pintura facial, então nós vamos ficar o dia todo aqui, esperando vocês. Também algumas atividades vão acontecer durante a semana, tá? Então, nas UBSs, nos PSFs, também nas escolas, vão ter atividades com as crianças. No CRAS hoje também, CRAS do São Francisco, está acontecendo também uma atividade voltada à família, e dia 30 no CRAS do Porto Seguro. Agora, Maria Cristina, é importante o trabalho que está sendo realizado, mas a Semana do Brincar é estendida durante todas as semanas do ano, visto que atividades lúdicas visando principalmente tirar a criança do celular, Sim, é importante. Hoje é só o início. A gente está fazendo uma amostra de tudo, E durante o ano, sempre brincadeiras lúdicas, trazer as brincadeiras de antigamente, Que é o pula-corda, esconde-esconde, A criança gosta muito de pintar. Então, isso é importante para a criança desenvolver tanto a parte física quanto a parte para o desenvolvimento mental, Então é muito importante essas brincadeiras, Perfeito. Agora, Maria Cristina, pela manhã tivemos aqui no CAC, a apresentação do professor Alexandre Mono. A música é uma terapia que faz com que as crianças sejam estimuladas ao pensamento, Visto que cantando, vão gesticulando, vão falando e fazendo contas, resolvendo problemas. Sim, musicoterapia é super legal. Faz tudo isso com a criança, Elas se desenvolvem, Provoca alegria. Você vê que elas... na musicoterapia elas aprendem muitas coisas, como cantar, dançar, entre outras coisas. Perfeito. Falando dessa semana, tivemos aqui a presença do prefeito municipal, Dr. Tomás Antônio Capelano de Oliveira, retornando de viagem, a vereadora Leila Bedani e também a secretária de Educação, Sueli Tuon. Podemos ver que eles abraçam essa ideia da Semana do Brincar, Sim, todos os anos, E esse ano o prefeito estava viajando, Ele chegou e veio aqui, porque ele apoia muito essa coisa do desenvolvimento da criança, Nas escolas, todos os lugares. Então, esse apoio aqui deles hoje foi super importante para a gente. Agora um alerta, Maria Cristina, aos pais, para que as crianças tenham uma infância, digamos assim, mais feliz, participando de atividades lúdicas, exercícios mentais, exercícios de desenhos, exercícios de escritas, se distanciando do celular. Sim, olha, o prefeito fez uma fala aí que eu achei super legal, A tela, ela ajuda a gente, Pais, avós, que a gente dá lá, a criança fica hipnotizada por cores, por imagens, E são imagens assim que são rápidas, são curtas, as cores também, e que provocam uma dopamina que ela é muito assim, rápida, E a criança vai querendo mais, e esse tipo de coisa, a criança fica ansiosa, Agora, com as brincadeiras que eram de antigamente, desenvolve muita coisa, Desenvolve não só a criatividade, desenvolve
parte física, motora, né? Que a gente brincava antigamente, né? Nossas brincadeiras era de pular corda, rouba-monte, um monte de coisa. Essas coisas de antigamente, você vê que as pessoas se desenvolveram muito mais e hoje as crianças elas estão bem nas telas, né? Então os pais precisam ajudar com essas brincadeiras, né? Perfeito. Maria Cristina, agradecimento, tá? E o convite, né, aos pais trazerem as crianças às ações que estão sendo realizadas durante essa semana toda aqui em Itatiba, né? Olha, aqui no CAC vai ter a semana toda, né? Os profissionais aqui, eles vão fazer uma sensibilização, né, com os pais, com as crianças, sobre o uso de telas, né? E também, hoje, durante o dia todo, vai ter a troca de brinquedo, a pipoca, vai ter pintura facial. Até sexta-feira nas escolas, nas unidades de saúde e nos CRAS, sim. Agradecimento Maria Cristina Alves de Siqueira, servidora da Secretaria de Saúde e articuladora da Primeiríssima Infância. E agora, nossa conversa com Alexandre Ribeiro da Silva. Alexandre Mono, satisfação, nos fale das atividades desenvolvidas junto às crianças, principalmente, né, nesta Semana do Brincar. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de vir participar dessa Semana do Brincar, que para mim é muito importante, que eu trabalho diretamente com a brincadeira, né? Então, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo com a música é através da brincadeira e não só da teoria musical, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente entender qual é o caminho da criança dentro dessa brincadeira, porque é dessa forma que ela se comunica com o mundo, né? Então a gente vai entender a criança através da brincadeira. Quanto mais a gente brinca, mais a gente entende a criança, mais a gente acolhe e mais ela se desenvolve também. E Alexandre, é importante dizer, né, em termos de cultura, ensinamento, por meio da música as crianças vão aprendendo, vão ensinando o que aprendem e formam uma interação muito grande, né? Com certeza, porque a música, ela tem um lado lúdico e essa ludicidade é o que acende as crianças. E a gente não precisa ficar falando para ela sobre os termos técnicos, né, da música. A gente precisa colocar a brincadeira em função disso. O corpo vivenciando tudo isso, quando ela for aprender a tocar um instrumento ou for estudar música, ela tem uma facilidade maior de entender esse universo sonoro, né? Então, quanto mais ela brinca com o som, mais ela entende como que o corpo dela se movimenta dentro desse espaço sonoro, né? Então, é através dessa brincadeira, do corpo vivenciando, que a criança aprende e ela também ensina, porque uma criança aprende com a outra, né? Perfeito. E as atividades do Alexandre Mono durante essa Semana do Brincar 2025 aqui em Itatiba, por favor, a sua agenda. Hoje eu comecei aqui, né? Fui convidado para vir. Centro de Atenção à Criança, exatamente, né? Aqui no CAC. Acabei de receber um convite para ir numa creche lá no Nações, na sexta-feira de manhã. E assim, estou aberto também a alguns convites, né, da Semana do Brincar, porque eu tenho um espaço também, né? Que é o Espaço Tio Alê, e onde eu desenvolvo atividades musicais, brincantes, né? E dou aula de música e atendo como musicoterapeuta, crianças neurodivergentes também. Tá perfeito. E agora com relação ao início, né, das crianças para suas práticas, né, de musicoterapia. Na musicoterapia, as crianças com laudo ou sem laudo podem fazer a musicoterapia, porque a musicoterapia é para todos. O que eu trabalho com a musicoterapia? A demanda que aquela criança necessita naquele momento. Então, se a criança tem um déficit de fala, a criança tem alguma limitação motora, então eu vou trabalhando através da música com atividades específicas para desenvolver essa particularidade da criança, né? E então, musicoterapia é só entrar em contato, a gente conversa, eu faço uma avaliação primeiro para ver qual é o caminho para ser traçado para essa criança, né? E eu atendo da idade de 1 ano até 10 anos. É esse nicho que eu consigo trabalhar, porque se eu for atender todo mundo, é muita coisa para estudar, né? Então, nessa faixa etária, eu estou atendendo como musicoterapeuta e educador musical. Conectada com você, Rádio AM.